Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre o logaritmo complexo e eu vou colocar uma fórmula aqui para você calcular o argumento principal de um número complexo para você usar o calculador, tá? E eu vou fazer exemplos para usar todos esses casos. Então, o tangente na menos um aqui é o arco tangente, né, na sua calculadora. Então, se o x for maior que zero, você, quando quiser calcular o argumento principal, o ângulo, né, de um número complexo, basta você colocar tangente menos um de y sobre x. Quando o x for menor do que zero e o y for maior do que ou igual a zero, na sua calculadora você calcula o tangente menos um de y sobre x e acrescenta π. Tudo isso aqui em radianos, tá? Se x e y são negativos, você clica na sua calculadora, calcula o tangente menos um de y sobre x e diminui π. Se x for zero e y é maior que zero, o argumento é π meios. Se x é zero e y é menor do que zero, o argumento principal é menos π meios. Só lembrando que o argumento principal ele sempre vai ficar nesse intervalo aqui, tá? Então vamos para o nosso tópico que nós queremos falar, que é logaritmos complexos. Então vamos fazer uma revisão bem rápida, tá? Do logaritmo real. Então, quando você tem e na x igual a y, no caso real, a gente sabe que a exponencial sempre é maior do que zero. Então, se nós temos uma equação exponencial, esse x aqui é exatamente o ln dy. Por isso que a gente tem essa fórmula aqui. E ln dy é igual a y. Tá? Então, o que nós queremos agora nós temos w e z são números complexos e eu quero resolver essa equação exponencial. Tá? O z tem que ser diferente de zero, porque a gente já viu que a exponencial nunca dá zero. Então, o w, nós queremos que o w seja ln dz. Mas quem vai ser ln dz? Então, vamos lembrar que se você tem um número complexo, x mais yi, então você tem z igual a x mais yi. Associado a esse número complexo, você tem o comprimento desse vetor, que é x quadrado mais y quadrado, e você tem esse ângulo θ, que nós vamos chamar do argumento principal do número complexo z. Tá? Então, a gente vai definir o logaritmo complexo como sendo... Eu vou usar o e aqui embaixo para indicar que a gente está calculando o logaritmo natural de um número real, mais o argumento de x mais yi mais 2kπi. Algumas observações, tá? Esse k, toda vez que eu escrever, ele pertence a esse conjunto aqui, ó. Menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Esse conjunto aqui é chamado conjunto dos números inteiros, tá? Esse cara aqui é um número real
real. Então, quando você escrever ln de z, você quer, esse cara aqui que eu vou definir, é o valor principal, e ele é, a única coisa, a diferença é que a gente vai mudar, vai excluir essa parte aqui. Então vai ser o ln real do módulo de z mais i, argumento principal de z. Eu vou, né, fazer as duas situações, tá? Nos exemplos que eu vou fazer. Isso aqui é o número 1. Para que você perceba o que a gente está fazendo. Então vamos fazer exemplos. Então a letra A, nós vamos querer calcular o ln de 1. Vamos começar fazendo exemplos bem simples. A gente já sabe que no caso real, ln no caso real, de 1 é 0. Então nós temos o número complexo 1 mais 0i, o módulo de z é 1, x é igual a 1 maior do que 0, então a gente já sabe qual fórmula a gente tem que usar. Então vamos lá, o argumento de 1 mais 0i é tangente na menos 1 de 0 sobre 1, isso é tangente menos 1 de 0, que a sua calculadora certamente retornará o valor 0. Então, o ln complexo de 1 vai ser o ln real de 1 mais 0 mais 2kπi. Isso aqui vai ser, então isso aqui é 0, vai ser 2kπi. Se eu tivesse procurando o ln, o valor principal do ln, isso aqui seria 0. Porque o valor principal do ln não entra esse 2kπ. Beleza, vamos para a letra B. Vamos calcular o ln de menos 1. Isso aqui pode parecer um choque, né? Nós calcular o logaritmo complexo de menos 1. Só que nos números complexos nós não temos maior e menor, tá? Para que possibilite que a gente continue fazendo as mesmas contas que a gente faz no cálculo real. Então, menos 1 não é um número negativo nos números complexos, porque não existe números negativos nos números complexos, tá? Então, o z, ele é menos 1 mais 0i. Então, nós temos x menor do que 0 e y é maior do que ou igual a 0, tá? Então, o argumento de menos 1 mais 0i vai ser tangente na menos 1 de 0 sobre menos 1. Só que a gente tem que acrescentar mais π, tá? De acordo com a nossa fórmula. Então, é tangente na menos 1 de 0 mais π. A sua calculadora vai dar 0 como resposta, então isso aqui é π. Então, o ln de menos 1 vai ser o ln real de 1, porque esse cara aqui tem módulo 1, mais π mais 2kπ i. Como esse cara aqui é 0, né? Isso aqui vai ficar π mais 2kπ i. Agora, o valor principal disso aqui é igual a πi, tá? Porque nós não temos essa parte e essa parte vai dar 0. Letra C. Vamos calcular o logaritmo de i.
Então, nós temos z igual a 0 mais 1i. Então, o x é 0 e y é igual a 1, que é maior que 0. Então, nós já sabemos que o argumento di é π por aquela fórmula que eu passei no início da aula. Então, o ln di vai ser, e o módulo de z é 1, então vai ser o ln real de 1 mais π meios mais 2kπi. Então, isso aqui dá 0, né? Então, vai ficar π meios mais 2kπi. Se eu quiser o valor principal do logaritmo, isso aqui é π meios i. D. A letra D, nós queremos calcular o logaritmo complexo de 1 mais i. Então, nós temos z é igual a 1 mais i. Então, o x é 1 maior que 0. Nós já sabemos qual a fórmula usar. O módulo de z é raiz de 2. Então, o argumento principal de 1 mais i é... Eu estou escrevendo tangente de menos 1, porque fica mais fácil de escrever. Tangente da menos 1, d1 sobre 1, é tangente na menos 1, d1, perdão, aqui, d1, que é o popular π quartos. Então, o ln de 1 mais i vai ser ln real de raiz de 2 mais π quartos mais 2kπi. Se fosse o valor principal de 1 mais i, seria o ln real de raiz de 2 mais π quartos i. Mais um exemplo, o ln de 3 menos 4i. Então, o z é 3 menos 4i, o x é 3 maior que 0, já sabemos, isso nos diz que qual daquelas fórmulas nós devemos usar. O módulo de z é 5, então o argumento de 3 menos 4i vai ser tangente na menos 1 de menos 4 terços, que a sua calculadora deve retornar aproximadamente menos 0,93. Então, o ln de 3 menos 4i é o ln real de 5 mais menos 0,93 mais 2kπi. Se tivermos interessados no valor principal de 3 menos 4i, vai ficar o logaritmo real de 5 menos 0,93i. O ln agora é de menos 1 mais i. Então, z é menos 1 mais i, o x é menor que 0 e o y é maior do que ou igual a 0. O módulo desse número complexo é raiz de 2. Então, o argumento principal de menos 1 mais i, nesse caso, vai ser π mais tangente menos 1 de 1 sobre menos 1, que é π mais tangente de menos 1. Isso aí vai ser π menos π quartos, que vai ser 3π quartos. Então, o ln de menos 1 mais i, ele vai ser o ln real de raiz de 2
mais 3π mais 2kπ i. Se eu quiser o valor principal, isso aí vai ser o ln real de raiz de 2 mais i 3π quartos. Eu vou fazer o último exemplo, mas eu vou dizer algumas propriedades no final, tá? Então, G, nós temos agora o ln de menos 2 menos 3i, o z é menos 2 menos 3i, x é menor que zero e y é menor que zero, o módulo de z é raiz de 13, então o argumento principal de menos 2 menos 3i vai ser o arctangente, eu vou colocar tangente menos 1 só para continuar fazendo a mesma coisa. Então é tangente menos 1 de menos 3 sobre menos 2. Só que aqui a gente tem que descontar menos π. Então é tangente menos 1 de 3 meios menos π. Isso aqui dá zero aproximadamente menos π. Isso aqui vai dar menos 2,16. Então o ln de menos 2 menos 3i vai ser o ln real de raiz de 13 mais menos 2,16 mais 2kπ i. O valor principal de menos 2 menos 3i vai ser essa parte, o ln real de raiz de 13 menos 2,16i. E agora eu quero falar de algumas propriedades, tá? Propriedades que eu não usei, mas valem, né? Então, o ln complexo do produto, ele se comporta da mesma forma que o logaritmo real. Vamos pegar um z2 diferente de zero. Então, isso aqui é o ln da divisão, vai ficar o ln da diferença. Se você tem um número real z na R, isso aqui é R, ln de z. E a quarta é a derivada, tá? A derivada do ln do logaritmo complexo é 1 sobre z. Então essas aí são digamos, as propriedades básicas de logaritmos complexos que são parecidos com o caso real.